Olá, meu nome é Luciano Barroso, sou professor de inglês de nível médio por mais de 20 anos na Escola Estadual Normal Oswaldo da Costa e Silva, professor de nível fundamental 6º ao 9º ano por 7 anos na Escola Benedito Rodrigues da Silva, Zona Rural, professor de inglês instrumental, novas tecnologias do ensino de língua inglesa, UESP-PAFOR, tutor online na UAB, Universidade Aberta do Brasil, UESP, instrutor do curso Aluno Monitor da Microsoft, graduado e pós-graduado em língua inglesa pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduado em Informática na Educação na Universidade Federal do Piauí, pós-graduado em Docência do Ensino Superior na Universidade Cândido Mendes, mestre em Ciência da Educação pela UDS, Universidade Evangélica de Desenvolvimento Sustentável. Será um prazer trabalhar essa nova disciplina com vocês. Iniciaremos agora a nossa primeira videoaula do curso de Técnica em Rede de Computadores e a disciplina Inglês Instrumental. What can you do with computers? Nessa aula nós iremos ver algumas dicas de como ler e interpretar um texto, algumas estratégias de leitura e o que nós podemos fazer com o computador. Então, algumas dicas, uma delas é como... Lembre-se que a leitura não é um processo de decodificação de palavra por palavra. Sendo assim, não se prenda a cada palavra do texto. Concentre-se no contexto. Observe essa charge. Agora a bicha está mandando ler o código de barras. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um bem grossão. Então você vê que ela fez a leitura, mas ela não entendeu nada. Temos que observar no texto também as palavras cognatas. São aquelas palavras cujas escritas são parecidas com o português, o que significa que muito em interpretação de texto. Mas cuidado com os falsos cognatos. São aquelas palavras que têm um significado diferente, mas são parecidas no inglês. Como, por exemplo, bond. Mas bond significa ação, título ou obrigação. Procure o sentido geral do texto, isto é, sobre o que se trata o texto. Isso ajuda a fazer uma filtragem das informações mais relevantes. Quando encontrar uma palavra desconhecida, você não deve se preocupar primeiro com o seu significado. O primeiro passo é ver se a palavra é ou não é importante para a compreensão do texto. Lembre-se que as palavras que aparecem diversas vezes ou estão em itálico ou em negrito. São palavras importantes para a compreensão do texto. Veja se a palavra está associada a um título, ilustração. Isso também ajuda, né, na indicação da sua relevância. Procure entender a palavra usando o contexto em que ela se encontra. Lembre-se que quando lemos, estamos constantemente predizendo o que virá a seguir, tentando ver sentido no que foi lido, verificando hipóteses. Quando estiver estudando, use o dicionário apenas para encontrar o significado das palavras, que você não conseguiu entender através do contexto. Certifique-se de ter escolhido o melhor significado, verificando o contexto em que ela se encontra. Então aqui nós temos algumas estratégias de leitura, né? Nós iremos ver mais à frente, mas aqui só um resumo. Então nós temos aqui algumas palavras cognatas. Como a gente já viu, são as palavras que estão em inglês ou em outro idioma, mas que são muito parecidos com o nosso, que dá muito bem para a gente saber o que significa. Security, technology, access, strategy, response. Como também no texto vão aparecer muitas palavras repetidas, aquelas palavras que realmente importam, certo? Para a compreensão do texto. Marcas tipográficas é tudo aquilo que chama a atenção do leitor, chamado informação não verbal, como figuras, gráficos, tabelas, mapas, símbolos, números, palavras de destaque, letras em negrito, itálico ou sublinhado. O skimming é uma técnica de leitura superficial, no qual o leitor vai fazer apenas uma leitura de cima, uma leitura superficial do texto, sem se deter a detalhes. Já o scanning é uma leitura mais detalhada, uma leitura no qual o leitor vai procurar informações específicas no texto. É como quem estivesse procurando um número numa lista telefônica, na agenda. A inferência textual
é quando você observa algumas palavras, algumas figuras no texto e vai inferir, vai supor, vai achar alguns detalhes do que se trata o texto. Certo? Então agora nós iremos ver o que podemos fazer com o computador, né? What can you do with computers? Nesse texto aparece em relevância o verbo can, que significa poder, no sentido de saber, ou seja, que ele indica capacidade ou aptidão. Como podemos ver no exemplo, birds can fly, ou seja, os pássaros sabem voar. Para fazer a forma negativa, é apenas acrescentando not. Maria cannot sing in Italian. Maria não sabe cantar em italiano. E para interrogar, é só colocar o verbo modal antes do sujeito. Can you swim? Você sabe nadar? O verbo may também significa poder, mas ele indica permissão, possibilidade ou probabilidade. It may rain tonight, quer dizer, pode chover hoje à noite. Há possibilidade de chover hoje à noite. E igual o outro, para fazer a forma negativa, só acrescentando not. Eu não posso ficar em casa. Para interrogar, como eu já disse, coloca o modal antes do sujeito e interroga no final. May you go now? Quer dizer, posso sair agora? Você pode sair agora? Tem a permissão. Must significa dever, expressa algo obrigatório. I must study for the test. Eu devo, sou obrigado a estudar para o teste. Para fazer a forma negativa, só acrescentando o not na frente do verbo modal. He must not say lies. Ele não deve dizer mentiras. E para interrogar, coloque-se o modal antes do sujeito. Must I come in, sir? Should também significa dever, só que ele indica um conselho, uma recomendação ou algo que deveria ser feito. We should bring more information. Quer dizer, nós deveríamos trazer mais informação. You should not spend money. Então você não deveria gastar tanto dinheiro. Should I tell the truth? Eu deveria contar a verdade. Então indica algo que deveria ser feito. Então aqui nós temos o resumo da nossa aula, né, da estratégia de leitura. O scanning, o skimming, formação não verbal, palavras cognatas, falsos cognatos que iremos rever mais à frente, palavras repetidas, as inferências contextuais, a predição e o conhecimento prévio. Aqui nós temos a sugestão de um site no qual ele apresenta uma lista de 100 aplicativos educacionais, principalmente para o aprendizado de idiomas. Para maiores informações, acesse o site. Então aqui nós encerramos a nossa primeira videoaula e espero que com essa explicação vocês venham compreender um texto muito melhor.